sofrido pelos dois filhos negros dos atores Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso em uma praia de Portugal no último fim de semana. O caso segue repercutindo nas redes sociais e a gente conversa com Alex Murphy novamente sobre esse assunto. Alex, infelizmente, casos como este seguem acontecendo. A gente acompanhou também que Portugal está com essa movimentação estranha e também com uma rejeição grande, de pessoas de outros países, inclusive brasileiros. E é uma história que precisa ser conversada. E a gente queria saber, lembrar para os desavisados que isso é crime. E qual seria a pena para esse tipo de crime? É verdade, crime mesmo, viu? E fique bem lembrado, é crime. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o doutor Adrielmo de Moura, ele que é advogado e também professor universitário. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Um caso realmente lamentável, que repercutiu bastante aí nas redes sociais, o caso lá do casal de atores, Giovanna Eubank e também o Bruno Gagliasso. E realmente uma situação constrangedora, uma situação difícil, A gente viu a atitude da mãe ali defendendo os filhos como uma loba, como ela mesmo disse, um leão ali, uma leoa, na verdade, defendendo ali as crianças. É crime, doutor, o racismo? Qual a pena para esse tipo de crime? Existem duas possibilidades. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade, como também um bom dia para a Renata Torres. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. O crime pode ser de injúria racial ou até mesmo o próprio crime de racismo, da legislação de racismo, que não é de hoje, é de 86. Ou seja, racismo tem que ser combatido, tem que ser coibido, tem que ser levado ao conhecimento do judiciário. Por quê? Não é só porque foram casais de atores, pessoas conhecidas num grande hotel, na beira-mar, na Europa, em Portugal, tem que ser em qualquer canto. Todo local que é passivo de racismo, toda pessoa que é passiva de racismo tem que buscar, tem que ser acionada a polícia. Racismo é crime, tanto pode ser injúria racial como racismo. Quais são as diferenças? Para popularizar, o racismo é quando a injúria racial é quando você adjetiva alguém por causa da sua condição de cor, raça, etnia, origem, região. Eu chegar para uma pessoa e dizer: você é ruim, você é algo negativo porque você é negro. Ou seja, isso é o crime de injúria racial. É quando você ofende diretamente aquela pessoa em detrimento à sua condição de cor, origem, raça, religião ou origem. Já o crime de racismo é quando a pessoa generaliza. Para mim, toda pessoa negra é algo negativo. Então, quando eu generalizo, eu pratico o crime de racismo, que pode ter pena de até 5 anos. Quando eu adjetivo, quando eu direciono aquele crime de racismo para uma pessoa, eu estou praticando injúria racial, e aí sim, pena de 1 a 3 anos, ambos os casos imprescritíveis, como também inafiançáveis. Doutor, ela chegou a chamar, de acordo com relatos nas redes sociais e pela própria atriz, ela chamou, a mulher lá em Portugal, chamou os filhos do casal de atores ali, de pretos imundos. Algo realmente horrível, Algo horrível, inaceitável, inadmissível. Nós temos que entender que não estamos no século XXI e não há por que ainda perdurarmos essa mancha social da escravidão que tanto fere até hoje. Nós temos que entender que todas as pessoas têm que combater com forças, não só mãe, como foi o caso da atriz, de uma filha negra, mas também a sociedade como um todo. Não aceite, não tire por menos, não é brincadeira. Às vezes, não é uma brincadeira. Não existe brincadeira quando se comete crime. O racismo é crime e tem que ser combatido em todas as esferas sociais, não só numa esfera social tão boa como é dos atores, que graças a Deus recebem muito bem, mas também em todas as classes sociais, desde as mais altas às mais simples. A mulher ela foi detida durante lá o episódio e foi ouvida pela polícia e liberada, e é preciso ter uma queixa, doutor? Esses crimes são passíveis de queixa. E
privado ou condicionado à representação, a vítima tem que ingressar na justiça. No caso da queixa, através de um advogado, no caso de representação, apenas a própria representação já faz com que leve ao Ministério Público. E mesmo assim, o prazo é de 6 meses, decadencial de 6 meses, para exercer esse direito. Exerçam, busquem, porque temos que, como sociedade, buscar solução para essa problemática, e infelizmente é muito grande. Só para a gente deixar bem claro, ouvinte, né, e para uma sociedade, qual a penalidade para injúria racial e racismo? A injúria racial pode chegar de 1 a 3 anos. Está no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Já o crime de racismo, ele tem diversas condutas que podem fazer com que a pessoa seja presa até 5 anos de reclusão. Então, ambos os casos são de competência do juizado comum e aquela pessoa pode ser presa. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o doutor Adrielmo de Moura, ele que é advogado e também professor universitário, esclarecendo aí, né, que existe pena, existe lei para quem comete aí injúria racial e também racismo. Ei, você que está nos ouvindo, injúria racial e racismo são crimes. Vamos com você, Renata Torres. Perfeito, Alex. Obrigada pelas informações. Um abraço, doutor Adrielmo Moura. 10h39.